Bom dia, boa tarde, boa noite. Ohayo, konnichiwa, konbanwa, nihongo dos de plantão. Professor Felipe aqui na área, ou Felipe Sensei, como preferirem, para dar mais uma aula de japonês para vocês. E sem muita enrolação, vamos vinhetar, depois eu explico sobre o que é a aula, tá certo? Vinheta para nós! Muito bem, voltei. Modorimashita. Ou seja, hoje nós vamos ter uma aula como sempre, né? Como sempre, nós vamos ter uma aula, que eu lanço uma aula por semana aqui, e a aula de hoje é sobre que tema? Maneiras diferentes de dizer pensar em japonês, né? Então nós vamos ver algumas maneiras que nós falamos pensar. E quais são as diferenças e quais são os usos dessas maneiras, tá certo? Novidade, novidade, novidade. Assim como na aula passada, no link da descrição vai ter exercícios para você fazer. É só clicar no link e fazer exercícios para memorizar o que aprendeu aqui, tá certo? Tanto o vocabulário como, mas principalmente o vocabulário, tá certo? Ninguém faz isso, tá? Exercícios de hack, gamificação de graça na faixa, link está na descrição. Essa aula também vai ser dividida em duas, tá? A primeira parte dessa aula eu vou explicar a gramática, o significado das palavras, e a segunda parte vai ser os exercícios que nós vamos fazer, os exercícios de escuta, o chokai, tá certo? Então vamos para a primeira parte da aula de hoje. Tô aqui nesse meu cenário, né? Na última aula eu falei que era roxo e laranja. Aí uma aluna minha falou assim, seu lilás, seu daltônico, seu lilás. E eu tive que concordar com ela, né? Porque ela é roxo e um pouquinho mais escuro. Mas o meu slide é roxo e laranja, tá? Esse é roxo e esse daqui é lilás, tá? O roxinho é só que no cantinho é roxinho. Esse daqui é um pouquinho roxo, um pouquinho lilás. Esses enfeites aqui é um pouquinho roxo, um pouquinho lilás. Já tem mais enfeite aqui atrás, né? Olha só que coisa bonita, hein? Tudo roxo e laranja, ou lilás e laranja, tá? Vamos lá, maneiras diferentes de dizer pensar em japonês. Todo, todo idioma, né? Todo idioma, existem sinônimos, né? Sinônimos são palavras que têm praticamente o mesmo significado, só que diferem um pouquinho. O japonês não é diferente. Na verdade, o japonês é uma língua rica em dizer a mesma coisa de maneiras diferentes. Existe sempre uma maneira mais formal e uma maneira mais informal de dizer praticamente a mesma coisa. E existem variações pequenas, né? Sinônimos. É uma língua muito rica em sinônimos, né? Então, quais são esses termos que nós vamos ver hoje que significa ou pode significar pensar em japonês? Primeiro deles, kangaeru, o verbo kangaeru. Segundo, omou, o verbo omou. Terceiro, kangai como. Outro, juko, juko, juko. E por último, koryo, koryo. Então, esses 5 termos, se a gente for traduzir, muitas vezes a gente vai usar o verbo pensar, ou talvez um outro parecido, tá certo? Mas eles envolvem ou são maneiras diferentes de dizer pensar em japonês. Vamos ver quais são as diferenças em cada um deles? Vamos lá, bora lá. Bem, primeiramente usando kangaeru. Kangaeru é a forma mais geral de dizer pensar em japonês. Se refere a pensamentos em geral, pode ser expressar uma opinião pessoal, uma ideia pessoal, mas principalmente é pensar no sentido de raciocinar sobre algo, tá? Pensar no sentido de raciocinar sobre algo. Não apenas passar pela cabeça, não. Você vai pensar, e se fizer isso? Qual que é a melhor maneira disso? Isso é kangaeru. Vamos então para alguns exemplos? Primeiro desses exemplos aqui, ó. Olha que interessante, ó. Jibun no shourai ni tsuite kangaete mite kudasai. Jibun no shourai ni tsuite kangaete mite kudasai. Ótimo. Jibun, própria pessoa. Shourai, futuro. Futuro da própria pessoa, o meu próprio futuro.
Ni tsuite, sobre o próprio futuro. Kangaite, pensar. Esse mite aqui, sozinho, o verbo mira significa olhar, mas quando ele está como verbo auxiliar do verbo kangairu, por isso kangaite mite, é tentar pensar, experimentar pensar, esse sentido que dá. E kudasai, por favor. Portanto, a tradução diz fica, por favor, tente ou experimente pensar sobre o seu futuro. Jibun no shourai ni tsuite kangaite mite kudasai. Ok? Mais um exemplo aqui para nós entendermos bem. Kanojo wa atarashii idea o kangaite iru. Kanojo wa atarashii idea o kangaite iru. Kanojo é ela. Atarashi idea. Atarashi é novo, a ideia vem no inglês, ideia. Kangaite iru, está no gerúndio aqui, é uma ação que está acontecendo no momento. Por isso, ela está pensando em novas ideias. Está tentando bolar alguma coisa nova, está lá pensando em novas ideias. O que eu faço, tipo assim, para o meu canal de japonês bombar ainda mais? O que eu faço para aprender japonês ainda mais rápido? Essa é fácil, é só me seguir, tá? Próxima frase. Gakusei tachi wa mondai no kaiketsu hohou o kangaeta. Mais uma vez. Gakusei tachi wa mondai no kaiketsu hohou o kangaeta. Gakusei tachi, estudantes no plural. Mondai, questão, problema. Kaiketsu, solução. Hoho, maneira. Kangaeta, pensou no passado. Portanto, Gakusei tachi wa mondai no kaiketsu o kangaeta, os estudantes pensaram sobre a maneira de resolver o problema ou a questão. Essa é a tradução. Os estudantes pensaram em maneiras de resolver o problema. Tá certo? Então, nós apresentamos aqui a primeira delas, kangaeru, né, que é pensar no sentido de raciocinar, para botar uma manivela na cachola, tá certo? Próximo. Usando a palavra omou, essa é uma palavra mais casual de expressar seus pensamentos e opiniões. É frequentemente usada para também, assim como kangaeru, compartilhar suas próprias ideias ou sentimentos, mas olha bem isso aqui, essa última frase, sem necessariamente refletir profundamente sobre eles, ou seja, não pensa muito, né? Então é o tipo achar do português, eu acho, né? Mas também às vezes pode ser pensar. Então, as duas traduções estão certas. Então, homo é mais pensar no sentido de achar e kangaeru é mais pensar no sentido de raciocinar, tá certo? Grava essa diferença. Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo. Kono hon wa omoshiroi to omoimasu. Kono hon wa omoshiroi to omoimasu. Kono hon é este livro. Omoshiroi é divertido, interessante. To omoimasu, eu penso, eu acho. Portanto, eu acho ou penso que este livro é interessante. Próximo exemplo. Kare no kotoba ni wa fukai imi ga aru to omoimashita. Mais uma vez. Kare no kotoba ni wa fukai imi ga aru to omoimashita. Kare no kotoba, kare é ele, kotoba são palavras, né? Então, nas palavras dele, né? Niwa, né? Então, nas palavras dele, fukai imi, fukai é profundo, imi é sentido ou significado, significado profundo. Ga aru, ou seja, tem um significado profundo. To omoimashita, então eu pensei, eu achei que tem um significado profundo nas palavras dele. Ou, como eu coloquei aqui, achei que as palavras dele tinham um significado profundo. Muito bem, olha, se eu só vim para cá, eu tampo profundeza. Eita, Deus. Tá vendo aí? Tá vendo? Ok. Kare no teian ni tsuite dou omoimasu ka? Aqui é uma pergunta, né? Karera no teian ni tsuite dou omoimasu ka? Karera é o plural de kare, ou seja, kare é ele, karera é eles. Teian, sugestão. Ni tsuite, sobre a sugestão deles. Do omoimasu ka? O que você pensa, né? O
que você pensa? Essa partícula K no final é a partícula da pergunta, tá certo? O que você pensa, o que você acha sobre a sugestão deles. Correto? Aqui nós vimos kangairu e omou. Kangairu é pensar no sentido de raciocinar e omou, pensar no sentido de achar. Nós temos agora kangai komu. Kangai komu, essa palavra é usada quando alguém está profundamente imerso. Sabe quando a pessoa está ali assim, ó, não vê nem para a direita nem para a esquerda, está lá pensando. Assim, está ponderando, refletindo sobre algo, né? Fica lá, só faz aquilo, só pensa naquilo. Kangai komu. Vamos ver alguns exemplos aqui? Kanojo wa shippai shita koto ni tsuite zutto kangai kondeiru you da. Mais uma vez. Kanojo wa shippai shita koto ni tsuite zutto kangai kondeiru you da. Muito bem. Kanojo é ela. Shippai shita é o fracasso que ela fez, né? Fracassou ou então errou. Shippai shita koto, o que ela errou, né? Ni tsuite sobre. Zutto, o tempo todo. Kangai kondeiru, está absorta, presa nos pensamentos sobre o erro que ela cometeu. Yoda, né? Esse Yoda no final parece que ela está assim, né? Então a tradução ficaria assim: parece que ela está presa o tempo todo em pensamento sobre algo que falhou, que errou. Shippai shita koto, né? Algo que falhou. Próximo. Kare wa konnan na mondai ni kangai kondeiru. Mais uma vez. Kare wa konnan na mondai ni kangai kondeiru. Kare é ele. Konnan, difícil, trabalhoso. Mondai, problema, questão. Um problema difícil que dá muito trabalho. Ni, para dar o alvo, kangai kondeiru. Então ele está pensando naquele problema difícil que está... É isso. Está preso em pensamento sobre um problema desafiador, difícil. Konnan na mondai. Próximo. Kanojo wa shourai no keikaku ni tsuite kangai konde imasu. Mais uma vez. Kanojo wa shourai no keikaku ni tsuite kangai konde imasu. Kanojo wa é ela. Shourai, futuro. Keikaku, planejamento. Ni tsuite, sobre o planejamento dela no futuro. Kangai konde imasu. Ela está absorta, está presa nesses pensamentos. Portanto, ela está pensando profundamente sobre seus planos ou seu planejamento ao futuro. Então, kangai komu é ficar absorto, né? Naqueles coisas assim, não só faz aquilo mais nada. Kangai kondeiru. Próximo é juko. Parece um pouco com kangai kondeiru, só que não é que... a diferença é que é um pensamento profundo, cuidadoso, analisar todas as vertentes, todos os lados, os ângulos de um problema para tomar uma decisão, tá? Kangai komu é você ficar ali, só naquilo. Juko é fazer uma análise cuidadosa de tudo que está envolvido, né? Tem um pouco mais, como a gente fala em japonês, habahiroi, ver de um ângulo maior as coisas, né? Kangai kondeiru é só aquilo. Estou pensando só naquilo, só aquilo, só aquilo. Não. Juko é refletir também, ficar preso nos pensamentos, mas de uma maneira mais ampla, tá certo? Então, vamos lá. Exemplos. Kanojo wa kekkon ni tsuite 10 しなければならないと感じている. Mais uma vez. Kanojo wa kekkon ni tsuite 10 しなければならないと感じている. Ou seja, kanojo é ela, kekkon é casamento, ni tsuite sobre o casamento, 10 ficar pensando, refletindo, né? Essa expressão, shinakereba naranai, junta tudo isso e traduz como tem que fazer. Tem que fazer. Shinakereba naranai, esse nakereba naranai, precisa fazer, tem que fazer. To kanjiteiru. Kanjiteiru vem do verbo sentir, né? Kanjiru. Kanjiteiru é uma coisa que está acontecendo no momento, então ela está sentindo que precisa pensar profundamente sobre o casamento. Aqui eu coloquei ponderar, né? Tá certo? Bonita essa palavra, né? Ponderar. Próximo. Kare wa mondai ni tsuite 10 shite kara keitei o kudashimashita. Mais uma vez.
彼は問題について熟考してから決定を下しました。彼はele, 問題, problema, について, sobre. Quantas vezes já... Só nesses exemplos aqui não tem ni tsuite, né? Sobre, né? Ó, grava isso, hein? Ni tsuite é sobre. Juko shite, ponderar. Kara, depois que fizer juko, depois que ponderar. Kete, decisão. Kudashimashita é uma expressão. Kete, o kudashi é tomar uma decisão, tá? Kete, o kudashimashita, ele tomou uma decisão. Portanto, ele tomou uma decisão depois de pensar profundamente sobre o problema. Viram? Ele tomou uma decisão depois de pensar profundamente sobre o problema. Estão vendo aí? Ótimo, muito bom. Já que vocês já viram, deixa eu voltar para cá. Ok, vou ficar assim, Assim para não atrapalhar. Eu vou ficar de ladinho aqui para não atrapalhar ninguém, tá bom? Próximo. Juko shite kudasai. Por favor, pondere. Por favor, pondere, né? Por favor, pense cuidadosamente, tá? Juko e kangai como parece. Só que kangai como é quando você está absorto só naquilo. Você não olha nem para a direita nem para a esquerda. Juko é uma ponderação um pouquinho mais ampla, tá? Um pouquinho mais ampla, levando em consideração tudo. E por último nós temos koryo. Koryo. Essa palavra envolve considerar vários fatores, opções ou perspectivas antes de tomar uma decisão, tá? Só que ele é um pouquinho diferente de Juko, porque koryo é simplesmente levar em consideração, tá? E a gente traduz levar em consideração. Isso eu vou levar em consideração também. Isso eu vou levar em consideração também. Não é refletir, ponderar, só é alguma coisa mais leve do que Juko, tá? Coisa mais leve do que você mostra a consideração pela pessoa ou por aquele assunto, por levar isso em consideração como um elemento para você tomar uma decisão, tá certo? Então nós temos aqui alguns exemplos. Konyū suru mai ni yousan o koryū suru hitsuyou ga arimasu. Mais uma vez. Konyū suru mai ni yousan o koryū suru hitsuyou ga arimasu. Konyū suru, palavra bonita para fazer compra, comprar, tá? Mai ni, antes de fazer compra, yosan, orçamento, koryū suru, levar em consideração, hitsuyou, necessário, ga arimasu, ou seja, a necessidade de levar em consideração ou de considerar o orçamento antes de comprar ou antes de fazer a compra. Correto? Mais um. Timu no seiko no tame ni subete no iken o koryou shimashou. Mais uma vez. Timu no seiko no tame ni subete no iken o koryou shimashou. Time, vem do inglês, time. Seiko, sucesso. Tame ni, para o sucesso do time. Subete, todos. Iken, opiniões. Koryou, considerar. Shimashou, convidando. Né? Então, vamos considerar todos, né? Para o sucesso da equipe, vamos considerar todas as opiniões, né? O centroavante dá opinião. Se a bola não chega aqui em mim, eu não consigo fazer gol. O defensor fala, dá uma opinião. Mas se o centroavante não marca lá na frente, aqui atrás fica sobrecarregado. E assim por diante, né? Todo mundo junto, conversa, leva em consideração todo mundo, o time vai para frente, né? Igual o meu time do coração, que eu não vou falar aqui, porque senão vai dar problema, tá? Por último, kare no iken o koryou ni iremashou. Kare no iken o koryou ni iremashou. Kare, ele já sabe, né? Iken, olha aqui, tá em cima, já tem aqui, né? Na do meio aqui já tem, né? O que é mesmo? O que é mesmo? Lembra? Opinião, né? Opinião. Koryou ni iremashou, vamos levar em consideração. Esse koryou ni iremasu, né? Incluir na consideração ao pé da letra, né? Colocar dentro da consideração. É uma expressão idiomática também para dizer que nós vamos levar em consideração. Aqui, vamos levar em consideração a opinião dele, tá certo? Então, nós vimos aqui, vamos recapitular 5, né? Olha só. Eu lembro? Lembro. Kangaeru, pensar no sentido de raciocinar. Omou, pensar no sentido de achar algo. Kangai, como pensar e ficar absorto, mas só naquilo, não vê nem a direita nem a esquerda. Juko, pensar, refletir cuidadosamente de um ângulo mais amplo. E
coreo, levar em consideração isso, esse elemento para tomar uma decisão, tá certo? E aí nós aprendemos 5 maneiras de falar, pensar em português. Deixa eu voltar para cá. Eita, que legal, gostei disso, gostei disso, gostei disso, gostei disso, gostei disso. E vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixa aqui no comentário o que você achou. Aproveita e faz o seguinte, olha aqui, ó. Dá um like, se inscreve e ativa as notificações, porque toda semana tem aula disso daqui. Como vocês sabem, isso aqui faz parte, essas aulas aqui eu estou usando a mesma metodologia que eu uso com os meus alunos particulares. Eu só dou apenas aula particular, não tem curso online. Eu acho que curso online você não consegue acompanhar o progresso do aluno, você não consegue ajudar ele no dia a dia como ele merece, né? Como ele precisa. Então, no meu caso, eu prefiro dar aulas particulares. Mas eu tenho um sistema híbrido, né? Gravo algumas aulas, que são essas, disponibilizo para os meus alunos com todo o material e todo o acompanhamento que eles precisam, e para vocês que não são meus alunos, ou são meus alunos, mas ainda não se matricularam comigo, não conversaram comigo, vocês também podem ter essas aulas. E tem exercícios aqui no link, tá? Vai ter nesse link e no link da próxima aula, que na próxima aula nós vamos fazer exercícios de Chokai, tá certo? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido até o final. 21 minutos de vídeo, mas nós aprendemos muita coisa aqui. Na próxima aula, nós vamos ter o exercício de Chokai, tá? Pula para lá, agorinha mesmo. Te espero lá. Até mais. Mata, né? Preciso vinhetar.